Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre produtos notáveis e agora o cubo da diferença. Quando nós olhamos essa expressão, nós nos lembramos de uma potência, porque eu tenho a base e tenho o expoente. Então, quando nós temos uma potência, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, nós repetimos a nossa base, a quantidade de vezes que eu tenho aqui no expoente, multiplicando um número pelo outro. Então, 3 vezes 3, 9. E se aqui fosse 3 elevado ao cubo? Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 27. Ou seja, eu repeti a minha base, a quantidade de vezes que o meu expoente está mostrando, multiplicando a minha base por ela mesma. Então, aqui 3 vezes vai ser igual a 27. Essa expressão funciona da mesma forma. Se eu tenho que resolver ela, então nós temos que pegar a nossa base, a menos b vezes a menos b vezes a menos b. Aqui nós precisamos aplicar uma propriedade da distributiva. Nesses dois primeiros termos, nós temos aqui a menos b, vou fazer aqui no canto, depois nós voltamos para cá. Então vai ficar a menos b vezes a menos b. Esse daqui nós chamamos de quadrado da diferença. Se você não assistiu, eu gravei um outro vídeo explicando somente o quadrado da diferença, ok? Mas aqui eu vou fazer novamente para vocês entenderem melhor. Seguinte, aqui nós vamos fazer a distributiva, que é o chuveirinho. Nós vamos multiplicar um termo pelo outro. E vai ficar da seguinte forma. Os dois primeiros aqui são positivos, então aqui vai ficar positivo. A vezes A ao quadrado, mais com menos, menos, A vezes B, AB. Agora aqui o segundo. Menos com mais, menos, B vezes A, BA ou AB. Menos com menos, mais b vezes b, b ao quadrado. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes, que são aqueles que têm a parte literal, que é a parte da letra, igual. Lembrando que o coeficiente, que é a parte numérica, é o número 1. O número 1 não precisa aparecer ali. Mas eu já sei que se a letra estiver sozinha, o número que está multiplicando ela é o número 1. Então vai ficar assim, a ao quadrado. Quando é soma e subtração, o sinal vai servir para dizer qual conta que a gente vai fazer. Menos ou mais, né? Então, regra de sinal. Menos com menos, mais. Eu vou somar. Vai ficar o sinal do maior número. Como os dois são iguais, menos. Só que menos com menos, mais, nós vamos somar. AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado. Muito bem. Então, esta primeira parte aqui, se eu já sei essa resolução decorada, eu vou colocar aqui já direto, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado, vezes esse que faltou aqui, que faltou o último termo. Lembrando que quando eu estou falando primeiro e segundo termo, primeiro e segundo termo, primeiro e segundo termo, ok? E aí pode mudar de acordo com o exercício. Agora, nós vamos fazer novamente o chuveirinho, só que agora usando já essa parte da resolução, lembrando que este termo inteiro ele vai estar multiplicando isto, e vai multiplicar isto, e o B também vai multiplicar. Então nós temos o A que vai multiplicar tudo que tem lá, 2AB que multiplica, e o B ao quadrado que também multiplica. E agora vai ficar assim. A ao quadrado vezes A, aqui nós temos uma propriedade da potência, onde eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Lembrando que o expoente aqui deste A é 1. O 1 não precisa aparecer. Então, 2 mais 1, 3, nós temos aqui A ao cubo. Agora, mais com menos, menos. Então, nós temos A ao quadrado, B.
Agora o segundo termo. Menos com mais, menos. 2 vezes A vai ficar 2A ao quadrado B. Menos com menos, mais. Então agora vai ficar 2 vezes 1, 2. A vezes nada, nada. B vezes B, B ao quadrado. O último termo aqui agora. Mais com mais, mais. B vezes A B ao quadrado. Mais com mais, mais. B vezes B, AB ao quadrado, certinho. Agora o último, mais com menos, menos. B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Agora nós vamos juntar os iguais. Quem são? São os semelhantes. Aqueles que têm a parte literal, que é a parte das letras, iguais. Tá? Vou até colocar um em cima e embaixo para diferenciar. Então aqui nós temos ó, A ao quadrado B, A ao quadrado B, AB ao quadrado, AB ao quadrado. Então esse nós podemos juntar e reduzir essa conta. Vai ficar assim, A ao cubo. O sinal aqui, quando é soma e subtração, ele vai servir para me mostrar qual conta que eu vou fazer. Então, menos com mais, não, menos com menos, mais. Então, eu vou somar. Qual o sinal que vai ficar? O sinal do maior número, ok? Que os dois aqui são negativos, vai ficar negativo. Então, A ao quadrado B mais 2A ao quadrado B, vai ficar 3A ao quadrado B. Agora, esses dois aqui, ó. Mais com mais, mais. Vai ficar o sinal do maior número. 2 mais 1, 3AB ao quadrado. E por último, menos B ao cubo. Pronto. Resolvemos essa expressão. Significa isso que toda vez que eu tenho uma expressão deste tipo, o resultado vai se dar desta forma? Sim. Então você pode decorar? Pode decorar. Digamos que eu não fiz nada aqui. Você tem essa expressão. Automaticamente, se você decorou, você já vai saber que vai ficar como? O primeiro termo, vamos falar assim, o primeiro termo, segundo termo. O primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo, o primeiro termo ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Então, vocês podem decorar essa resolução. Sempre que eu tiver uma expressão assim, a resolução vai se dar assim. Ah, mas eu não decorei, eu não consigo decorar isso aqui. Então, aí você vai precisar desenvolver a conta desta forma. Vamos ver um exemplo? Digamos que eu tenho aqui y mais menos 2 elevado ao cubo. Ah, eu lembro da resolução que o professor falou. Então, como que ficaria a resolução aqui? Ó? Ficaria o primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo termo. Eu vou colocar entre parênteses aqui para diferenciar um do outro. Mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Observaram? Eu peguei a mesma expressão e só troquei os valores. Ó. Y menos 2 ao cubo, então o primeiro termo ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. E agora nós enxugamos isso aqui. Vai ficar y ao cubo. 3, aqui ó, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 6y ao quadrado, mais o 2 aqui ele está ao quadrado. Então nós precisamos resolver a potência. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12y menos 8. Pronto.
Ah, professor, mas eu não lembro isso aqui. Então, se você não lembra, você vai precisar desenvolver a conta. Se eu tenho y menos 2 ao cubo, vai ficar y menos 2 vezes y menos 2 vezes y menos 2. Se você se lembrar, você já aplica a resolução direto. Não me lembro. Eu sei que é uma potência elevada ao cubo. Então, a base multiplicada por ela mesma 3 vezes. Lembrando que o quadrado da diferença, que é esse daqui, a gente já sabe que vai dar esse valor. Então, ficaria como aqui? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vou colocar entre parênteses aqui para separar, mais o segundo ao quadrado. Estou resolvendo só esses dois aqui, tá? Esses dois primeiros aqui, ó. Então, ficou y ao quadrado menos 4y mais 4. Pronto. Agora, nós vamos multiplicar pelo que faltou, que é y menos 2. Nós vamos fazer ali de novo a distributiva, que é esse por este termo por este e por esse, e este por esse, e o 4 também pelos dois ali, né? Vamos lá? Então, y ao quadrado vezes y ao cubo, mais com menos, menos y ao quadrado vezes 2, 2y ao quadrado. Agora o segundo termo que está aqui, ó. Menos com mais, menos 4 vezes 1, 4y ao quadrado. Porque y vezes y vai ficar y ao quadrado. Agora, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 saiu meio torto aqui, deixa eu corrigir. 4 menos com menos, mais 4 vezes 2, 8y. Agora, mais com mais 4y, porque 4 vezes y, 4y, mais com menos, menos, 4 vezes 2, 8. Agora nós vamos juntar os iguais. Quem são os iguais? São os semelhantes, aqueles que têm a parte das letras igual. Ok? Então, marquei aqui os dois aqui, ó, y ao quadrado e y ao quadrado, e y, aí a gente pode resolver. Vai ficar assim, y ao cubo. Como é soma e subtração, os sinais vão servir primeiro para determinar qual conta que eu faço. Então, o sinal que vai ficar é o sinal do maior número. Como os dois são negativos, vai ficar negativo. Menos com menos, regra de sinal, para ver qual conta que eu faço. Menos com menos, mais. Então, 4 mais 2, 6y ao quadrado. Aqui, ó, mais com mais, o sinal vai ficar mais, porque é igual. Mais com mais, 8 com 4, 12y menos 8. Observem que deu o mesmo resultado. Então, se você souber a resolução de cor, você pode colocar a resolução direta. Ah, mas não sei a resolução de cor. Então, você precisa desenvolver dessa forma para poder chegar no mesmo resultado. Gostou do conteúdo? Dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.